E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, só que dessa vez não vou falar sobre gestação, não vou falar sobre esse tema que tem sido o tema dos meus últimos vídeos. Na verdade, eu tenho sentido a necessidade de retomar o tema saúde mental aqui. Há algum tempo já que um seguidor pediu para eu falar sobre a ansiedade. E eu tenho vivenciado muito sobre a ansiedade, inclusive eu contei aqui um pouquinho sobre a minha experiência de ter tido crise de ansiedade. Tenho ouvido muitas pessoas falando que está tendo dificuldades com a ansiedade. Então é um tema muito presente e eu gostaria de trazer essa reflexão para cá. Não de uma forma teórica, não trazendo conceitos que talvez não sejam conhecido para todas as pessoas. Eu quero trazer de uma forma bem clara, bem simples, para que a gente possa refletir, pensar a respeito de algo que é muito importante para a nossa qualidade de vida. Entender sobre a ansiedade, entender se de fato o que eu estou sentindo é ansiedade, até que ponto essa ansiedade ela é perigosa ou ela é normal, né? Em que momento eu devo pedir ajuda profissional. Então eu quero que a gente converse um pouquinho sobre esse tema. Se você gosta desse conteúdo, assista até o final. E no final, se você gostar, curta, compartilha, comenta para que esse vídeo ele tenha uma relevância e chegue a mais pessoas, ok? Como eu disse, a ansiedade ela tem sido um tema muito presente na nossa geração, na nossa sociedade, no nosso momento. De certa forma, isso é bom, porque é sinal de que as pessoas estão pensando mais sobre saúde mental, estão querendo falar mais sobre isso, e isso é muito legal, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, por se falar muito sobre isso, e cada vez mais as pessoas terem essa facilidade, né, de se autodiagnosticar, isso acaba banalizando a ansiedade, levando talvez para um lugar que não é real, não é verdade. Então eu quero esclarecer um pouquinho, né? O que é a ansiedade? É claro que um vídeo não vai ser suficiente para a gente esgotar esse tema, mas eu quero nesse primeiro vídeo conversar um pouquinho com vocês o que é a ansiedade. Existe uma ansiedade normal? Até que ponto eu devo me preocupar? Quando pedir ajuda profissional? É isso que eu quero falar aqui com vocês. Muita gente, como eu disse, fala hoje em dia, né? Ah, eu tenho ansiedade, eu sou ansioso. Virou algo muito normal, né? As pessoas dizerem que têm ansiedade. Mas espera aí, será que é isso mesmo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, gente, nós precisamos entender que a ansiedade, ela é uma emoção. E como todas as emoções, né? Como por exemplo, a tristeza, a alegria, a raiva, a ira, todas as emoções, de uma forma bem simplista, as emoções elas são respostas do nosso organismo para que a gente consiga reagir ao ambiente, né? Responder a algo que o nosso ambiente está trazendo para a gente. Quando estamos diante de algumas situações, o nosso organismo ele responde com uma emoção para que a gente possa se adaptar e ter um comportamento adequado para aquela situação. Então, exemplo, medo, né? Quando a gente está diante de uma situação de perigo, o nosso organismo percebe aquela situação e responde com o medo. O medo ele vai fazer com que a gente tenha algum comportamento, ou comportamento de lutar, né, de enfrentar aquela situação, ou comportamento de ficar paralisado, né, ou de correr, de fugir, para que a gente possa se proteger, né, para que a gente possa conseguir sobreviver diante daquela situação de perigo. Dito isso, a ansiedade ela também faz parte dessa resposta do nosso organismo para se adaptar a alguma situação externa do nosso ambiente. Portanto, todos nós estamos sujeitos a ter ansiedade em algum momento da nossa vida. Então não quer dizer que eu estar ansiosa, eu vou estar doente, ou que eu tenho um transtorno, ou que eu precise de um tratamento psicológico. Estar ansiosa quer dizer que existe algo acontecendo no meu externo que o meu organismo está respondendo com a ansiedade para que eu venha ter um comportamento adequado a essa situação. Então, você se sentir ansioso em alguns momentos da sua vida, por exemplo, diante de situações como uma prova que você vai fazer ou um evento muito importante que você vai participar. Então, você ficar preocupada com esse evento, preocupada com essa prova,
se antecipando aos acontecimentos, né, que pode ocorrer, porque isso é a ansiedade. A ansiedade, ela gera essa preocupação, essa antecipação do que pode acontecer, né, do que vai acontecer. Até aí é normal a gente se sentir assim, né, um pouco apreensivo, um pouco amedrontado, porque nós vamos vivenciar algo que a gente não sabe ainda como vai ser, o que vai ser, e a gente tem essa tendência a se preocupar, essa tendência a pensar em tudo que pode acontecer. Então, se eu vou fazer uma prova, eu posso já começar a pensar, e se eu não conseguir lembrar a resposta, e se eu tirar uma nota ruim, então eu me sinto ansiosa porque eu estou me antecipando ao que vai acontecer nessa prova. Então, até aí é uma ansiedade normal, não é uma ansiedade que me cause um alerta para que eu venha pedir uma ajuda profissional. Existe uma ansiedade que é normal, existe uma ansiedade que é o nosso organismo respondendo a alguma situação externa para que a gente venha ter um comportamento adequado. Então, qual seria o comportamento em relação à prova? Eu me preparar, eu estudar, eu fazer lá novamente um resumo, fazer um simulado para que aquilo que eu estou me preocupando, me antecipando não venha acontecer, ok? Agora, quando a ansiedade sai do normal para o patológico, né? Quando a gente fala de patologia, a gente já está falando de um adoecimento, estamos falando de um transtorno. Então, quando a ansiedade ela se torna um transtorno. Como eu falei com vocês, a ansiedade ela causa em nós essa preocupação, essa antecipação de algo, né, que ainda vai acontecer, e a gente geralmente antecipa os problemas, as coisas ruins que podem acontecer. A ansiedade, quando ela é considerada patológica, é quando ela já está me causando algum prejuízo. E que prejuízos são esses? E aí esses prejuízos, eles não vão ser necessariamente iguais para todas as pessoas. Mas os principais prejuízos que chamam a nossa atenção para diagnosticar uma pessoa com ansiedade, com um transtorno de ansiedade, os prejuízos físicos, né? É aquela sensação, aquela palpitação, a pessoa começa a ter sintomas físicos mesmo, né? A palpitação em muitos momentos do dia, aquela sensação de angústia, né? A pessoa fica se sentindo angustiada, como se a qualquer momento algo ruim fosse acontecer, então ela fica sentindo a emoção de algo ruim, sendo que não aconteceu ainda, mas ela já está se sentindo daquela forma. E aí, algumas pessoas conseguem, mesmo assim, trabalhar, conseguem, mas outras já começam a ter a dificuldade de sair de casa, de trabalhar, já começam a ter medo de fazer alguma coisa, de sair de casa, por conta dessa angústia, a palpitação, sudorese, a insônia, né? Não consegue dormir, os pensamentos muito acelerados, repetitivos, né? Então, muitos pensamentos. E esses pensamentos acabam atrapalhando, né? Fazendo com que a pessoa tenha dificuldade de fazer certas coisas no seu dia, porque ela pensa muito e não consegue fazer. E aí tem a procrastinação, né? Adiar e ficar deixando as coisas para depois. Não consegue focar em fazer uma coisa de cada vez, porque ela está muito acelerada nos seus pensamentos, na preocupação em excesso, e não consegue focar naquilo que ela precisa fazer, e muitas vezes acaba não fazendo nada. E aí vem a sensação de mal-estar, de culpa, porque não conseguiu fazer as coisas que devia fazer. Então, nesse nível, vocês percebem que a ansiedade já está causando prejuízos. Prejuízos físicos, prejuízos emocionais, né? Por conta da insônia, por conta dos pensamentos, a procrastinação. Prejuízos financeiro, né? Porque não consegue trabalhar, não consegue produzir, não consegue estudar, não consegue focar para fazer uma leitura. Então, aqui nesse campo, a gente já consegue perceber que a ansiedade ela já saiu da normalidade para o transtorno. E aí vai ser necessário pedir ajuda profissional, porque aí já é necessário um acompanhamento, um diagnóstico, uma avaliação até para perceber o nível que está essa ansiedade, para que o psicólogo ele possa identificar se há uma necessidade, né, de um encaminhamento para um psiquiatra, para o medicamento, né? Existem níveis dessa ansiedade e num nível mais elevado, um medicamento, um calmante, talvez a pessoa precise para que consiga diminuir esses pensamentos acelerados e para que consiga dormir,
porque também não dormir vai causando outros problemas, né? É como se fosse uma cadeia, uma coisa vai prejudicando a outra. Então, não dormir também vai causar outros problemas, como o estresse, e o estresse também vai causando outros problemas, como liberação de hormônios no organismo. Hormônios que em excesso pode fazer mal. Então, olha como uma coisa vai levando a outra. Nesse caso, né, onde existem esses prejuízos, é muito importante a procura por um profissional, para que seja avaliado, para que seja acompanhado e para que entre em tratamento. Nesse primeiro vídeo, eu acho que é importante a gente conseguir entender de fato, né, o que é a ansiedade, entender que ela pode ser normal e ela pode ser patológica. E uma coisa também que eu gostaria de esclarecer é que nem tudo é ansiedade. Eu escuto muitas pessoas falando, porque eu estou ansiosa, se tornou uma palavra do senso comum, mas nem sempre aquilo que a pessoa está sentindo é ansiedade. Então é muito importante a gente se conhecer, ouvir o nosso corpo, conhecer sobre as coisas, para que a gente consiga dar nome certo ao que a gente está sentindo. Se a gente consegue identificar a emoção corretamente, a gente consegue ter uma ação ou um comportamento mais adequado. Tem gente que prefere logo dizer, eu sou ansiosa e tal, para poder justificar alguns comportamentos que ela tem, mas na verdade nem sempre aquilo que ela está sentindo é ansiedade. Então ela não vai conseguir mudar aquele comportamento se ela não conseguir identificar de fato qual é a emoção que ela está sentindo. Então é importante a gente estudar, conhecer, pensar sobre isso, conversar com pessoas que têm conhecimento, né? A gente possa modificar os comportamentos que estão nos prejudicando. Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma forma a entender, né, o que é a ansiedade, a entender qual é o momento também de pedir ajuda. E eu quero deixar claro que esse vídeo pode te ajudar, mas esse vídeo não é uma terapia, não é um tratamento terapêutico. Se você está percebendo prejuízos na sua vida emocional, física, financeira, familiar, procure um psicólogo, peça ajuda, porque existem profissionais capacitados para te ajudar, para te orientar, para te acompanhar. Muito obrigada você que assistiu esse vídeo até o final. Não deixe de curtir. Comenta aqui se fez sentido para você, se ficou claro. Compartilha com alguns amigos, com pessoas que você acha que precisa ouvir isso. E até o próximo vídeo, eu pretendo continuar falando mais sobre a ansiedade. Um beijo e tchau, tchau.